essa passagem de Neemias, eu pude extrair, através de toda a situação que aconteceu com Neemias, até ele chegar a esse ponto de dizer essa frase, a gente extrair alguns exemplos, né, de como é bom e é importante a gente manter uma conexão direta com Deus. Manter a intimidade com Deus, a importância de uma intimidade, de ter um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o livro de Neemias, ele inicia dizendo que Neemias ele fazia parte do reino de Artaxerxes, e ele, como copeiro do rei, ele era responsável pela prova do vinho, ele era responsável, ele tinha realmente um cargo bem relevante naquele reino. E ele ouviu dizer, irmãos, como estavam os seus irmãos judeus, que o templo estava devastado. E a Bíblia diz, irmãos, que o coração de Neemias ele se quebrantou. E ele começou a orar ao Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo tanto as suas falhas quanto as falhas do povo judeu. E diante disso, irmãos, cresceu no coração de Neemias o interesse de fazer algo por aquele povo, de fazer algo pelos seus irmãos. Neemias estava numa situação confortável naquele reino, mas ele se preocupou com seus irmãos que estavam realmente numa cidade que estava queimada, devastada, sem o templo, sem um lugar de adoração. O templo simbolizava o lugar de adoração ao Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo porque Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e através, irmãos, da permanência dos discípulos em Jerusalém, o Espírito Santo de Deus começou a habitar dentro de nós. E aí Paulo ele fala o seguinte: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Mas antigamente existia uma importância, irmãos. Era importante aquela simbologia, os rituais, né? O templo tem toda realmente uma importância para o povo judeu. E naquele momento, Neemias, quando viu a real situação, irmãos, a Bíblia diz que ele se quebrantou, orou ao Senhor. Mas num determinado dia, no capítulo 2, ele apareceu diante do rei Artaxerxes com um semblante abatido. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que a alegria ela formoseia o rosto, e da mesma forma o espírito abatido também reflete no nosso rosto. E o rei, quando percebeu aquilo, irmãos, o rei na mesma hora ele disse para Neemias, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Não é uma coisa comum o rei perguntar isso, porque na monarquia persa, toda vez que um servo se apresentava diante do rei triste, ele era tido como uma suspeita de uma conspiração contra o rei. Tanto é que depois que a Bíblia fala que o rei perguntou isso a Neemias, Neemias ele fala o seguinte: então temi muito em grande maneira. Porque a obrigação de Neemias como copeiro era realmente servir ao rei com alegria, demonstrar alegria diante do rei. E ele apareceu com um semblante triste diante do rei. E naquele momento, quando ele fez aquela pergunta, irmãos, em alguns casos poderia ser levado à sentença de morte se o rei suspeitasse que havia uma conspiração contra ele. Mas, irmãos, quando Deus está no negócio, quando colocamos Deus na frente dos nossos objetivos, na frente dos nossos sonhos, o Senhor cuida de tudo. Então, o que é para ser não é, e o que não é para ser vai acontecer. Porque Deus ele usa as coisas fracas para confundir o quê? As fortes. A matemática de Deus é toda diferente. O maior, o que se considera maior é o menor, o que se considera o menor é o maior, é tudo ao contrário da lógica humana. E aí, irmãos, o Senhor, naquele negócio, já tinha crescido no coração de Neemias a intenção de realmente, irmãos, Deus já tinha colocado aquele propósito de ir até aquele lugar para poder realmente fazer alguma coisa. E o rei perguntou, o que você quer que eu faça? O que você me pede agora? E Neemias aproveitou a oportunidade, irmãos. Percebeu realmente o agir de Deus em toda aquela conversa. E aí pediu a autorização do rei
para que pudesse ir até a sua cidade. E através da sua ida até a sua cidade, irmãos, poder fazer algo que mudasse aquela situação. Então, o segundo ponto, irmãos, que nós podemos, entender e ver realmente o agir de Deus, que Neemias foi tão sincero que arriscou a própria vida ao se apresentar triste diante do rei. E mesmo depois, irmãos, de ter se apresentado triste diante do rei, Neemias, ele aproveitou aquela oportunidade. E, irmãos, foi rápida. Porque aqui no versículo 6, irmãos, aqui no versículo 6 ele diz o seguinte, que então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu em um certo tempo. E aí Neemias percebeu, irmãos, o agir de Deus naquela conversa com o rei. E aí ele pediu duas coisas ao rei: olha, eu preciso de uma carta para que eu possa entregar para uma das cidades, para que eu vou estar passando, para que eles me autorizem, e uma carta para o rei Asaf, para que eu consiga madeira para poder iniciar a construção do templo. Irmãos, Deus, ele faz dessa forma. Neemias não tinha nada, Neemias sofreu realmente, irmãos, talvez algo poderia levar à morte de Neemias, se apresentando diante do rei, triste daquela forma. Mas Neemias, irmãos, ele estava firme no propósito. Por quê? Porque ele sabia que quem estava pelejando por ele era o Senhor dos Exércitos. Neemias sabia que quem tinha colocado no coração dele não foi uma simples tristeza que cresceu no seu coração. Havia algo que Deus precisava fazer e realizar, e tinha que ser na vida de Neemias. Tem coisas, irmãos, que Deus coloca na mão da gente que não adianta a gente querer que outra pessoa faça. É com você. Deus chamou você e a obra é com você. Não adianta nós passarmos para A ou para B, porque o negócio e o mistério é com você. Tem coisa, tem propósito que nasce no nosso coração, que é realmente vindo de Deus. O nosso chamado, irmãos, não adianta. O homem pode negar, mas se Deus tem um chamado na nossa vida, Ele vai cumprir. E Neemias, irmãos, recebeu esse propósito de ir lá para fazer essa reconstrução. Mas como tudo que envolve as coisas de Deus, a gente sabe que tudo aquilo que envolve as coisas de Deus, e quando a gente está na direção de Deus, a gente está na direção oposta do mundo. Você percebe que quando um homem ou uma mulher, ela decide entregar a sua vida a Jesus, irmãos, a pessoa se levanta, a pessoa sente paz, aceitou a Jesus. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, mas aí começa o que? As suas pelejas, as guerras espirituais. A família começa a se levantar, os colegas começam a se levantar, é dificuldade onde trabalha, é dificuldade na saúde. Parece que a nossa vida vira de cabeça para baixo, porque a gente está no curso diferente do mundo. E não foi diferente na vida de Neemias. Ele conseguiu vencer realmente, entrar realmente na graça do rei Artaxerxes. Só que existiam, irmãos, dois cidadãos enviados de Satanás, que estavam fazendo de tudo para atrapalhar a obra de Deus através da vida de Neemias, que é sobre Sambalate e Tobias. Sambalate e Tobias, irmãos, quando eles ouviram que o rei tinha liberado Neemias para que ele pudesse voltar à sua terra e que ele pudesse realmente, enfim, cumprir o propósito que ele já tinha estabelecido, irmãos, eles não se conformaram. Eles tentaram de tudo, começaram a lançar palavras de desânimo para que pudesse realmente, irmãos, não só desanimar a Neemias, mas também, irmãos, para que o povo judeu não conseguisse obter a sua restauração, não conseguisse obter realmente a restauração daquela sua cidade. E aqui no versículo
19, capítulo 2, versículo 19. Eles disseram o seguinte: o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Irmãos, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, irmãos, nós temos que ter convicção daquilo que Deus coloca na vida da gente, no nosso coração, na nossa mente. Quando Deus coloca algo que é para nós fazermos, irmãos, pode levantar qualquer pessoa, irmãos. Nós precisamos manter a nossa convicção. Manter realmente, irmãos, a nossa ligação com Deus. Por isso que é importante ter uma vida de consagração ao Senhor. Porque Neemias, a primeira coisa que Deus fez, irmãos, após o quebrantamento do coração de Neemias, foi realmente cresceu no coração de Neemias essa intenção, esse desejo de voltar lá à sua terra e reconstruir aquilo que estava acabado. Mas para isso foi necessário um quebrantamento. E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Neemias, irmãos, aproveitou essa palavra. E realmente, irmãos, mergulhou nessa palavra porque ele se derramou diante do Senhor. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Independente do que nós fazemos, o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas é necessário que haja um quebrantamento sincero, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A obra de Deus, ela é uma obra pura, é uma obra santa, e ela requer santidade daqueles que irão fazer. Porque nós fazemos com capricho no nosso trabalho, para que a gente não venha receber do nosso patrão chamado, um desconto. E na obra de Deus, irmãos, ela também tem que ser feita com zelo. Então, irmãos, não tem como nós fazermos e cumprirmos o desígnio de Deus sem ter um coração quebrantado e sensível à voz de Deus. Sem ter realmente sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus através do quê? Através dessa palavra. Hoje nós temos o privilégio de termos a palavra do Senhor, a verdade que liberta. Jesus, em uma de suas últimas orações, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a única coisa, irmãos, que faz o ser humano se chegar ao Senhor, é através da sua palavra. A palavra é tão importante que João, em seu evangelho, no início do evangelho, ele diz o seguinte: que o verbo se fez carne e habitou entre nós, se referindo a Jesus. Então o crente, irmãos, que precisa, o crente que deseja realmente ser usado nas mãos do Senhor, a primeira coisa que ele precisa fazer é fazer igual Neemias fez, um coração quebrantado. Porque Deus, ele exalta os humildes, mas abate os soberbos. Nenhum exemplo de soberba da Bíblia, irmãos, nenhum exemplo que a Bíblia traz sobre soberba, nós vemos uma boa coisa. Você vê Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele teve um sonho, e aí, irmãos, nesse sonho, nessa interpretação desse sonho, Daniel disse: olha, rei, essa árvore quem simboliza é você, rei. E aí, irmãos, infelizmente Nabucodonosor não deu ouvidos a Daniel e deixou a sua soberba crescer em seu coração, e num dia passeando pelo seu palácio começou a dizer, a se engrandecer, propriamente dito. E na mesma hora a Bíblia fala que todo o seu bom senso, o seu senso como ser humano, irmãos, foi por água abaixo, virou realmente um bicho, literalmente. Para você ver como que a soberba, ela nos afasta do Senhor. Então,
a primeira lição que nós encontramos que Neemias ele deixa é o seguinte: quer ser usado pelo Senhor, precisamos ter um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado ele demonstra humildade. Um coração quebrantado, um servo com um coração quebrantado, ele está disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar com ele. Se for para ouvir palavras boas, amém. Se for para ouvir palavras realmente duras, amém também. Porque servo que é servo, ele está lá para servir ao Senhor. E ele tem que estar disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar com ele. Vida de consagração. Neemias ele demonstrou, irmãos, que tinha uma vida de consagração. Quando Deus ele deu essa oportunidade para que ele falasse com o rei. E através dessa oportunidade, ele antes de pedir ao rei, você pode ler no capítulo 2, ele fez uma rápida oração. Até nisso ele se preocupou em fazer a vontade de Deus. Porque era aquela oportunidade. E se ele perdesse aquela oportunidade, ele não teria uma outra oportunidade. Então, se Deus está te dando uma oportunidade, abrace a oportunidade, porque nós não temos como rebobinar. Antigamente, na fita cassete, tinha o rebobinar, né? A gente voltava para ver. Não tem mais isso não, irmãos. Na nossa vida, o que aconteceu, aconteceu. Ficam as coisas do passado. Ficam as lembranças. Com os erros, guardamos os erros para que possam ser confessados e não cometidos novamente. E com os acertos, levamos à nossa memória aquilo que nos traz esperança que a Bíblia fala. Então, tome cuidado com o momento que Deus está te dando. Aproveite o momento que o Senhor está te concedendo. Porque esse momento, esse domingo agora, ele não volta mais. Aproveite a oportunidade. Há momentos na nossa vida que só acontecem uma vez. Se você não abraçar essa oportunidade, pedir direção ao Senhor para você fazer bem, executar bem aquilo que Deus colocou na tua mão, meu irmão, vai ficar o arrependimento. E não volta mais. E Neemias, ele aproveitou a oportunidade, a única oportunidade que ele teve de falar com o rei. E aproveitou e confessou a sua tristeza, aproveitou e pediu realmente até inclusive materiais para iniciar essa grande obra. E ele ganhou tudo, porque o Senhor estava nesse negócio. Ele se entregou realmente. É o que Jesus ele disse: aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra aonde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falou isso para Nicodemo: mas como pode um homem nascer sendo velho? E aí ele começou a falar: o nascer de novo é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente não sabe o que a gente está fazendo, Senhor, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, mas é porque o Senhor tem algo para cumprir em você naquele lugar. E se você quiser realmente que Deus cumpra o chamado que Ele tem na sua vida, você vai estar, irmãos, não tem jeito, você vai estar em lugares que você vai sofrer, meu irmão e minha irmã. O sofrimento faz parte da podagem cristã. Precisamos ser podados, e quem nos limpa é a palavra. E se nós, irmãos, estamos nos fraquejando, temos a palavra do Senhor para nos fortalecer. Aproveitemos a oportunidade. Façamos igual Neemias, que aproveitou realmente a oportunidade, falou o que tinha que falar. E outra coisa, tinha convicção. O servo do Senhor e a serva do Senhor tem que ter convicção. Você tem que ter convicção da sua fé, convicção do Deus que você serve. Nós não servimos a um Deus que só tem boca e não fala, que só tem olhos e não vê. Nós servimos ao Deus vivo. O salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Servimos a um Deus que do nada fez tudo. Temos que ter convicção de que quem está conosco é maior do que quem está no mundo.
Temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, dentro de nós. Neemias, ele tinha convicção, porque ele poderia ter parado quando ouviu a primeira palavra de desânimo. Que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? E ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Isso é convicção. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio da palavra. Isso aí não é desanimar por qualquer coisa, não. Neemias nos deixou um exemplo, irmãos, de perseverança. Não é desanimar por qualquer coisa, porque não foi qualquer coisa que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus passou toda a blasfêmia, passou, irmãos, todo o sofrimento. Nenhum sofrimento existiu que qualquer homem passou, irmãos, como Jesus passou. E Jesus passou tudo isso por mim, por você. Não foi qualquer coisa, não foi qualquer preço. Para hoje nós temos acesso à graça de Deus. Por isso que nós temos que ter convicção. Convicção, irmãos, realmente do crente é ser cheio do Espírito Santo. É ter essa convicção de que eu sei que as coisas não estão bem, eu só estou ouvindo palavra de desânimo, está todo mundo contra mim, mas o Senhor está comigo. Quem tem o Senhor tem tudo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não foi isso que Jesus falou em um dos seus evangelhos? Às vezes, irmãos, temos o mau costume de nos motivarmos por palavras que vêm do homem. Só nos motivarmos se vier do homem. Às vezes Deus falou, Deus decretou, mas a gente quer porque quer ouvir o homem falar. E tem experiências que a gente vai passar na vida da gente, em que Deus ele vai decretar uma vitória, mas a gente vai ouvir. É um médico falando que você vai morrer, que você não vai conseguir. Mesmo Deus tendo falado que você, eu vou te dar. Eu vou fazer. Eu sou o teu Deus. Mas a gente tem o mau costume da gente precisar ouvir alguém falar. E a gente vai passar por momentos assim, onde Deus ele colocar um desígnio no nosso coração e vai levantar um Sambalate e um Tobias para nos fazer desanimar. E qual que vai ser a sua escolha? Você vai prosseguir ao chamado ou você vai retroceder? Por isso que nós temos que estar preparados. Sempre estar preparados para o dia mau. Sempre estar blindados com o escudo da fé, para a gente estar protegido contra as setas e os dardos inflamados de Satanás. Porque hoje nós enxergamos aqui uma igreja com várias pessoas, mas existe um mundo espiritual trabalhando a favor de nós e contra nós. Não é o que a Bíblia fala? Que o diabo, vosso adversário, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor. Nós não estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas o mundo espiritual tem seres trabalhando ao nosso favor, através da ordem do Senhor, e seres trabalhando contra nós. E para a gente vencer e a gente prosseguir na nossa caminhada, irmãos, o crente só consegue através da palavra do Senhor. Através de uma vida de oração. É igual um telefone. A vida do crente tem que ser assim. Hoje nós não conseguimos, ou pelo menos a grande maioria não consegue viver sem o celular. É ou não é? A gente precisa reconhecer. Porque a gente tem aplicativo de banco, a gente consegue escanear, não precisa mais você pegar o scanner lá, escanear, não. Você faz tudo pelo celular. E na vida do crente, irmãos, é a mesma coisa. É igual um celular. A palavra de Deus é o Senhor falando conosco. É a parte que nós ouvimos. E a oração é quando nós falamos com o Senhor. Então a gente precisa ter o nosso celular espiritual também, irmãos. Falar com o Senhor e também ouvir o Senhor falar conosco.
Sem essas duas ferramentas é impossível nós permanecermos. A gente pode até tentar, mas a gente não consegue. Porque essa palavra é alimento. E quando eu falo palavra, eu não falo de pregação só de YouTube. Eu não falo só de status de WhatsApp. É você ter uma vida realmente de intimidade com o Senhor, comendo a palavra. Isso aqui é comida, é vitamina. Vitamina para a nossa vida espiritual, para que a gente possa suportar os dias maus. A oração, ela faz realmente a gente falar com o Senhor e cresce a nossa intimidade com o nosso Pai. Você só tem intimidade com a pessoa quando você conversa. Eu já tive uma experiência já, que uma pessoa, isso há muitos anos atrás, onde eu trabalhava, a menina, já tinha visto essa menina já, trabalhava na escola onde eu trabalhava. Depois começamos, né, por coincidência, começamos a trabalhar no mesmo setor. E aí conversando, ela falou assim, poxa, eu achava que você era muito metido, mas eu vi que você não era não. Por quê que aconteceu isso? Nós começamos a trabalhar, nós começamos a conversar, e aí ela percebeu realmente que aquele estereótipo que ela tinha criado da minha pessoa não era verdade, não refletia aquilo. E a mesma coisa com o Senhor. Não adianta a gente falar que é filho de Deus, mas se a gente não fala com o nosso Pai. O Pai precisa ouvir a tua oração. Eu sei que Ele sabe todas as coisas, irmãos, mas a vida de oração foi um exemplo que Jesus deixou. Jesus passava o tempo todo orando e deixou o exemplo e falou, vigiai e orai, para permanecer. A convicção, irmãos, ser cheio do Espírito Santo, não existe uma outra forma. A consagração, uma vida consagrada ao Senhor, só através da palavra, só através da oração, só através do jejum. Isso é básico, isso em qualquer denominação que você for. Isso não é um costume da minha igreja e nem da Efraim, não. Isso aqui é doutrina. Doutrina bíblica, que é única, a doutrina universal. Porque quando chegar um momento desse, como aconteceu com Neemias, que já estava triste, abatido, ele tinha tudo para deixar, irmãos. Não, vou deixar isso, vai dar uma trabalheira, vou deixar isso para lá. E aí eu vi uma situação dessa. Mas ele continuou. E aqui, irmãos, no capítulo 4 de Neemias, no versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Iniciou a construção, mas a primeira coisa foi começar com os muros. E olha o segredo: o muro foi edificado porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Tudo que você faz para o Senhor, o homem pode não reconhecer. O homem pode até te trair, mas o Senhor dos céus e da terra, Ele está vendo. E tudo tem uma recompensa. Eu não estou querendo aqui estimular uma barganha com Deus, mas é algo que acontece, irmãos. O próprio Deus, Ele fala, né, através da sua palavra, que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. E quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós trabalhamos, nada é em vão. E o coração do povo se inclinava a trabalhar, irmãos. Quando nós trabalhamos, irmãos, nos dispusemos, né? Colocamos à disposição de Deus para trabalhar na sua obra. Irmãos, enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, ou fazendo evangelismo, ou fazendo a sua obra, o Senhor, Ele trabalha em nosso favor e está lá na nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando realmente, irmãos, dos nossos negócios. Porque Deus, irmãos, Ele não nos desampara nunca.
Ele está em todos os lugares, ele foi falado hoje. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Enquanto nós estamos, irmãos, disponíveis e com o nosso coração inclinado em trabalhar para o Senhor peleja por nós. E cumpre aquela palavra: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem coisa que é só o Senhor, como aconteceu aqui. Irmãos, versículo 9 diz o seguinte: eles perceberam, o povo percebeu que existia uma conspiração para acabar com aquela obra. O inimigo, ele tentou uma vez, não conseguiu desanimar Neemias. E aqui no versículo 4, mais uma vez o inimigo tentou armar um laço para tentar matar todo mundo que estava participando, os voluntários que estavam participando dessa obra do templo. E olha o que o povo fez: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eles oraram ao Senhor, mas eles fizeram a parte deles também. Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Estavam tentando fazer uma emboscada para que pudessem realmente, irmãos, matar aquele povo que estava envolvido na obra da reconstrução do templo. E aí o povo, primeira coisa que o povo fez, orou ao Senhor. E a segunda coisa, e pusemos uma guarda contra eles. Irmãos, a palavra de Deus, ela liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ela é inerrante. É por isso que é a inerrante palavra do Senhor. Ela faz uma ligação que nos faz lembrar do que Jesus falou lá na frente, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. A oração é importante, mas tem coisa que nós devemos fazer, que está realmente nas nossas mãos para fazer. E eu sei que pode ser um clichê o que eu vou falar agora, né? Mas realmente é uma verdade que eu guardo dentro de mim. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Eu ouço isso, e guardo isso de dentro do meu coração, porque realmente é verdade. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. O que é para Deus fazer, fica tranquilo. É o que Neemias falou. Neemias deixou o exemplo aqui. Deus falou no seu coração: não estou nem aí se Sanbalat e Tobias está falando. Eu vou vigiar. Sim, eu orei ao Senhor, eu vou colocar guardas contra eles. E o Senhor deu vitória. Aqui no versículo 14: e olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Olha o que foi falado: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Irmãos, quando o momento de dificuldade chegar na sua porta, na sua vida, eu e você precisamos lembrar e não se esquecer de que existe um Deus que peleja por nós. Por isso que a Bíblia fala no livro de Lamentações que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. No momento de dificuldade, hoje foi lido lá na igreja de Efraim de Caxias, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no momento de dificuldade você só colocar pensamentos negativos, porque não vai dar certo, porque eu não vou conseguir, e que eu vou ter que parar, meu irmão, você não vai conseguir ter força para você cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Agora, se você colocar na tua mente, começar a lembrar: poxa, olha o que Deus já fez pela minha vida, olha o que Deus já fez. Eu sirvo a um Deus vivo que está aqui, não está só, o meu Deus não está só aqui na página da Bíblia, mas é um Deus que formou os céus e a terra. É um Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar.
É um Deus que ressuscitou Lázaro. Porque se Deus ele não muda, por que eu estou temendo? É colocar esses pensamentos, irmãos. Não é virar um cristão habitolado, positivista, não. Mas é um crente cheio de fé. É olhar realmente mesmo as coisas, irmãos, tudo realmente conspirar contra você. Você acreditar na promessa que o Senhor fez na tua vida. É tomar posse, irmãos. É segurar e agarrar a palavra realmente de Deus no nosso coração. E desprezar as palavras de maldição, as setas que Satanás lança para nos fazer desanimar, os dardos inflamados que o inimigo lança na nossa mente para nos entristecer, nos angustiar. É agarrar a palavra do Senhor e desprezar as palavras que vêm de Satanás. É não se apegar às palavras ruins que o inimigo vem para usando pessoas, e às vezes sem usar pessoas. Às vezes você está sentado e vem aquela palavra negativa e você começa a ficar angustiado e preocupado e ansioso. E a Bíblia fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que nós temos que agarrar, irmãos. É a palavra do Senhor. É o remédio para a nossa alma, é o alimento para o sedento. É a palavra de Deus. E aqui no versículo 20, ele diz o seguinte: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, se o Senhor falou para você se aquietar, aquieta-te. Não haja com precipitação. Não se precipite. Há tempo para todas as coisas e todo propósito debaixo do céu. Eu sei que você pode estar com a razão, mas não é hora de falar. Porque se você falar, você vai acabar com aquilo que tinha que acontecer naturalmente. Há tempo de você falar, há tempo de você executar, há tempo para todas as coisas. Se Deus mandou você se aquietar, aquieta-te, descansa, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente tem que, irmãos, nós seguimos, se for parar para pensar, nós seguimos um evangelho que ninguém viu. Tudo que nós estamos seguindo é através do que foi pregado para nós, que nós continuamos a conhecer na palavra do Senhor e que nós sentimos. Você serve realmente a um evangelho que, apesar de nós sentirmos ao Senhor, nós não vimos tudo aquilo, mas nós cremos. E não só cremos, mas sentimos. E não só sentimos, como vemos o agir de Deus e tudo que está escrito aqui se cumprindo. Todas as profecias bíblicas, algumas se cumpriram e outras irão se cumprir. Então nós precisamos crer, irmãos, naquilo que nós professamos há anos atrás. Nós não fizemos uma profissão de fé, reconhecendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Nós não fizemos a nossa profissão de fé, reconhecemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, descendo as águas batismais, nos tornando uma nova criatura? No dia da adversidade, nós precisamos continuar com essa convicção, irmãos. Precisamos continuar com aquilo que nós fomos chamados. Nós acreditamos nessa palavra. Nós cremos que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Cremos ou não cremos, irmãos? Nós cremos. O próprio Deus habita dentro de você. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, habita dentro de nós, irmãos. Eu não estou aqui, irmãos, para querer ser realmente, colocar o homem no centro das coisas.
Mas a gente precisa entender que nós não somos qualquer coisa, qualquer gente, qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui. Se acabar, nossa vida acabar hoje aqui, a gente sabe que nós iremos morar eternamente com esse Deus lá no céu. Que o sofrimento de hoje não se compara com a glória que nos espera. Não se compara com a glória que nos espera. Aquilo que você está passando é momentâneo, e o que Deus preparou para você é eterno. É o nosso nome escrito no livro da vida. É você ter uma casa eterna. É você andar em ruas de ouro. É você poder contemplar Paulo, João, contemplar Jesus e viver eternamente no lugar onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá tristeza e sofrimento. A nossa vida vale a pena, o sofrimento vale a pena, porque que nós estamos passando aqui, ele não é eterno, ele é passageiro, mas o que nos espera, que é os céus, é eterno e não se acaba. Glória a Deus. O nosso Deus pelejará por nós. A tua guerra, quem vai pelejar por você é o Senhor. Quem vai entrar lá no meio da tua parentela, do teu trabalho, é o Senhor. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer, e o resto deixa com o Senhor. O resto deixa com o Senhor. E para finalizar, irmãos, os homens continuaram com a obra, e mais uma vez, que entra no versículo chave dessa mensagem que nós lemos, né? Sambalate, Tobias, Gesem e todos os inimigos tentando abater e acabar com Neemias. Enviaram uma carta dizendo o seguinte, capítulo 6, versículo 2: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eles escreveram uma carta, mais uma vez tentando algo contra o servo do Senhor, paralisar a obra. Porque o inimigo, irmãos, ele vai tentar te cansar para você parar. Não adianta. O crente de 50 anos de igreja, o crente de 1 ano de igreja passa pela mesma batalha espiritual. É a batalha em Gálatas capítulo 5. A batalha da carne contra o espírito. Todos os dias nós, irmãos, somos tentados a desanimar, a parar, a largar tudo. Todos os dias. Isso serve para novos convertidos e crentes de sei lá quantos anos. Agora cabe a você escolher qual vai ser a sua reação. Se a sua reação realmente vai ser esperar, se consagrar ao Senhor, se fortalecer, ou se vai ser realmente retroceder. E aquele que serve ao Senhor, irmãos, nós recebemos um conselho no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque se nós olharmos, irmãos, para os problemas, se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para as circunstâncias, irmãos, desanimamos, nos tornamos frágeis e dificilmente conseguiremos vencer a nossa vida espiritual. Neemias, ele recebeu essa carta e ele entendeu que não havia uma boa intenção. Poxa,
Eles, desde o início, sempre pelejando contra eles, e agora quer que se congregue junto com eles. Aí nos faz lembrar aquela passagem, a comunhão das trevas com a luz. Tome cuidado com propostas que você venha receber. Sabe aquele velho ditado, né, que eu posso usar, que realmente é verdade? Nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com as propostas. Neemias recebeu uma carta aparentemente amistosa. Vamos nos congregar juntamente nas aldeias. E ele, porém, intentavam fazer-me mal. Ele percebeu isso. E o inimigo, a Bíblia ela fala que o inimigo ele se transforma para enganar até em anjos de luz. O inimigo, irmãos, ele tenta de todas as formas. Você percebe que hoje a maior guerra da igreja lá atrás foi aonde? No Coliseu, os cristãos sendo levados lá para serem mortos por conta de Cristo. Hoje em dia não. Infelizmente chegamos a uma era que ser crente virou um status social. E o inimigo não tem matado, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente não tem visto com tanta frequência. O inimigo não tem mais usado pessoas de uma maneira assim frequente para matar cristãos. Não, vou matar, vou acabar com esse crente. Está introduzindo dentro da igreja. Introduz dentro da igreja. Por isso que dentro da igreja ela é a casa do Senhor. Mas existem vasos de honra e vasos de desonra. Isso em toda a igreja tem, irmãos. Isso é bíblico. Tem os fracos na fé. Tem aquele que é mais forte, que busca mais ao Senhor. Em todas as igrejas tem isso. E às vezes até o da própria casa do Senhor é usado para nos desanimar, para nos entristecer, para nos fazer sair da graça. Mas cuidado, vigia. Não entra nessa onda não. Permanece naquilo que Deus colocou no teu coração. Não desanima não. Faça igual Neemias. Olha a resposta de Neemias. Enviei-lhes um mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Enquanto eu estiver fazendo essa obra, eu não vou sair. Enquanto Deus não concluir isso, eu não vou parar. Foi isso que Neemias falou. Eu não vou parar para dar atenção a vocês, porque o que eu estou fazendo é maior. O que Deus tem na tua vida é maior. O que Deus colocou para você fazer é maior. A obra que Deus colocou na tua mão para você fazer é muito maior do que esses problemas. E a recompensa é maior. E Deus não se esquece dos seus. O homem pode esquecer, mas Deus, o Senhor, não se esquece dos seus. Ele não se esquece de nós. O Senhor dos exércitos não se esquece dos seus. Então, irmãos, levemos essa mensagem, ou seja, essa determinação de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso desanimar. Só que você só vai conseguir ter essa determinação, voltando a alguns minutos atrás. Irmãos, só através de uma vida de leitura da palavra do Senhor. É leitura. Como diz alguns crentes de antigamente, é comer a palavra de Deus. Chega de viver uma vida de pregação, de pregação de YouTube.
ouvindo os testemunhos dos outros. Você precisa ter uma vida em que você possa ter um testemunho para contar. Você precisa ter a sua própria experiência. Neemias teve a sua própria experiência. Por quê? Porque quebrantou o seu coração diante do Senhor, orou ao Senhor e cumpriu o desígnio do Senhor. É um tempo em que a igreja do Senhor, e eu falo a igreja do Senhor Jesus, não a denominação onde eu pertencia, mas a igreja do Senhor Jesus universal, a igreja genuína, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É tempo, irmãos, de nós nos debruçarmos e mergulharmos na palavra do Senhor, porque os dias são maus. O que tem sido oferecido, irmãos, só é coisa realmente contrária à palavra do Senhor. As coisas que estão vindo contra a igreja são coisas pesadas demais. E aquele que não tiver alicerçado na palavra do Senhor, meu irmão, não vai conseguir. Para finalizar, até sobre o exemplo da palavra do Senhor, Jesus, ele disse que o homem, ele assemelha o homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica, como o homem que construiu a sua casa na areia, que veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e acabou com aquela casa. Mas aquele homem que lê e pratica essas palavras é semelhante, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, veio o vento e a casa permaneceu intacta. É praticar essa palavra, é comer essa palavra, é ler essa palavra dia e noite, é viver essa palavra, irmãos. É viver, porque nós representamos o próprio Senhor Jesus. Você é chamado de cristão porque você representa Cristo aqui na terra. Então você precisa ser forte. E se você se sente fraco, a Bíblia fala: diga ao fraco, eu sou forte. Não aceite a fraqueza. Não aceite essa fraqueza. Eu estou fraco, eu não vou fazer. Não. Você está se sentindo fraco? Não, então eu preciso orar. Ore sem vontade, leia sem vontade, venha para a casa do Senhor sem vontade, mas faça a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é renunciar à nossa própria vontade. E fazer a vontade de Deus é a melhor coisa, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Pode estar, irmãos, pode estar dando tudo errado na sua vida, mas se o Senhor te prometeu, viva a vontade do Senhor, porque é boa, perfeita e agradável. Tenha convicção que você serve ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, e esse Deus que pelejou por Neemias, Ele pelejará por ti, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, para a glória do Senhor.